do Senhor, meus pequenos! Que alegria poder estar aqui com vocês novamente. E hoje a tia veio para contar sobre o batismo. Isso mesmo, vocês sabem o que é batismo? Vamos lá! A palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, diz: Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, e eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. A palavra de Deus diz que nós devemos levar o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus. E Ele se agrada muito quando nós falamos do amor dele para as pessoas. Jesus tinha um primo chamado João Batista. João Batista, ele era quase da mesma idade de Jesus. E ele era um homem bem diferente. Ele andava pregando o Evangelho. Ele aceitou o chamado de Deus. Sabe o que ele comia? Gafanhoto e mel. Sim, ele se vestia com roupas de couros. É, isso mesmo. Então, João Batista, ele pregava do amor de Deus. Naquela época, muitas pessoas viviam em pecado, viviam de forma que não agradava a Deus. E João Batista, quando encontrava com aquelas pessoas, ele falava do quão bom é o amor de Deus, do quão bom é viver na presença de Deus, ser obediente. E ele batizava aquelas pessoas que se arrependiam e que se rendiam ao amor de Cristo. Quando aquelas pessoas entravam nas águas, elas eram purificadas e os seus pecados eram perdoados e elas eram nova criatura. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente se batiza, a gente se purifica, a gente entrega a vida a Cristo. Mas por que se batizar nas águas? As águas simbolizavam como se quando a gente entrava e saía na água, ali todos os nossos pecados eram retirados e nós somos novas criaturas. Na igreja da gente, quem batiza é o pastor. Isso mesmo. Quando vocês estiverem um pouquinho maiores, que tiver o entendimento de que Jesus é o nosso único Salvador e quiser a vontade de confessar em seu coração que Jesus é o único que pode nos salvar, vocês também vão ser batizados. Ah, mas na nossa igreja não tem o rio, né? Mas não tem problema. Pode batizar numa piscina ou até mesmo o pastor, ele pega uma água e joga sobre nossas cabeças. E ali é uma representação de que nós estamos confessando o nosso amor por Cristo a todas as pessoas. E ele se agrada muito. Certa vez, enquanto João Batista estava ali, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho para aquelas pessoas, adivinha quem chegou? Jesus! Jesus chegou naquele lugar. João Batista ali, pregando o Evangelho, falando das pessoas, falando de Jesus, e ele chegou. Olha, aquelas pessoas ficaram. Então, Jesus, ele pediu para ser batizado, igual aquelas pessoas. Mas como João Batista sabia que Jesus, ele era o Filho de Deus e que ele não tinha pecado, ele falou: mas Senhor, eu é quem preciso ser batizado por ti e o Senhor quer que eu batize? Ah, mas Jesus respondeu: João, é necessário que eu seja batizado, porque assim o Pai me mandou. Sim, porque sabemos que Jesus, ele era muito obediente e ele sempre queria fazer a vontade de Deus. Ele queria fazer tudo direitinho. Então, João entrou nas águas e batizou Jesus.
João Batista então o batizou. Quando Jesus, saindo das águas, sabem o que aconteceu? O céu se abriu. Sim, todos ficaram maravilhados. E uma pomba, ela veio e pousou sobre Jesus. Aquela pomba representava o Espírito Santo de Deus. E se ouviu do céu uma voz que dizia assim: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Deus ficou muito feliz com aquilo que Jesus fez. Deus, ele sabia que Jesus sempre fazia a sua vontade e aquilo deixava o coração dele muito feliz. Jesus, ele não precisava ser batizado porque ele não fazia nada errado, ele não tinha pecado, mas ele fez isso para deixar exemplo para mim e para você, para nos mostrar o quanto é bom fazer a vontade de Deus. Amém? Mas não basta apenas a gente se batizar e viver uma vida de todo jeito. Não, a gente tem que viver de maneira que agrada a Deus, obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra, obedecendo os nossos pais. Jesus, ele vai ficar muito feliz e vai estar conosco para todo sempre, assim como ele disse na sua palavra. Então, vamos fazer somente aquilo que agrada a Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por ter enviado Jesus para nos salvar e nos ensinar como agradar a Ti. Te entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém! Fiquem na paz. Espero que coloquem em prática tudo que foi ensinado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!